Parece bien, voy a empezar para no Mm. atrasarnos. Efectivamente, mi nombre es Florencia. Yo hice mi formación teórica, el diploma de oncogenética de París, que dura un año la parte teórica y luego viene toda una parte práctica, que la hice el segundo año, en estos dos hospitales, el Institut Curie y Gustave Roussy, que son centros que ya llevan 40 años con las unidades de oncogenética. Bueno, además el Gustave Roussy es el primer hospital oncológico de Europa y es el cuarto del mundo. Y les traigo este caso. Lo hice a papel porque yo siempre hago papel en mis árboles porque así me enseñaron, así que se los escaneé. Y la paciente es obviamente la que tiene las flechitas, tiene 57 años, es hipertensa y tiene un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y bueno, tiene solamente un papá con cáncer de pulmón metastásico, pero tabáquico, y en realidad no tiene ningún otro antecedente de cáncer en la familia. Se exploró harto el árbol hacia arriba y todo, no tiene ningún antecedente. Y bueno, yo soy mastóloga, además me dedico al cáncer de mama, así que en mama siempre hacemos estos dibujos para mostrar en las dos mamas lo que ha ocurrido. Ella tiene un cáncer de mama bilateral, partió con un cáncer ductal infiltrante en la mama izquierda, ¿cierto? Se hizo una parcial con centinela en 2011, que está abreviada como MP con GC, luego quimioterapia, radioterapia y tamoxifeno. Y en 2021 se hizo una mamoplastía. Mamoplastía es lo que les muestro en la fotito de la derecha, que es reducir la mama, ¿ya? Reducirla para que no caiga, como para reponerla en su lugar. Y entonces, bueno, si les parece bien, voy a empezar para no Mm. atrasarnos. Efectivamente, mi nombre es Florencia. Yo hice mi formación teórica, el diploma de oncogenética de París, que dura un año la parte teórica y luego viene toda una parte práctica, que la hice el segundo año, en estos dos hospitales, el Institut Curie y Gustave Roussy, que son centros que ya llevan 40 años con las unidades de oncogenética. Bueno, además el Gustave Roussy es el primer hospital oncológico de Europa y es el cuarto del mundo. Y les traigo este caso. Lo hice a papel porque yo siempre hago papel en mis árboles porque así me enseñaron, así que se los escaneé. Y la paciente es obviamente la que tiene las flechitas, tiene 57 años, es hipertensa y tiene un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y bueno, tiene solamente un papá con cáncer de pulmón metastásico, pero tabáquico, y en realidad no tiene ningún otro antecedente de cáncer en la familia. Se exploró harto el árbol hacia arriba y todo, no tiene ningún antecedente. Y bueno, yo soy mastóloga, además me dedico al cáncer de mama, así que en mama siempre hacemos estos dibujos para mostrar en las dos mamas lo que ha ocurrido. Ella tiene un cáncer de mama bilateral, partió con un cáncer ductal infiltrante en la mama izquierda, ¿cierto? Se hizo una parcial con centinela en 2011, que está abreviada como MP con GC, luego quimioterapia, radioterapia y tamoxifeno. Y en 2021 se hizo una mamoplastía. Mamoplastía es lo que les muestro en la fotito de la derecha, que es reducir la mama, ¿ya? Reducirla para que no caiga, como para reponerla en su lugar. Y en ese contexto se redujo la mama contralateral, que es la derecha, y en ese momento se le encontró entonces un cáncer ductal in situ, de hallazgo, lo que llamamos un incidentaloma. Entonces resulta que es un cáncer bilateral de mama a sus 57 años y en ese sentido se le hizo un test genético, un panel, que arrojó la siguiente variante, una deleción del exón 7 y 8 de BART1, heterocigota, que está categorizada en realidad en todas partes como patogénica. Y este escaneo es el que se le entregó en un centro acá en Chile y explica un poco que el riesgo de esta BART1 entonces es 2 a 4 veces la probabilidad de tener cáncer, con un riesgo acumulado en la vida de 20%, y en las propuestas de manejo pone dentro de las opciones terapéuticas consideraría cirugía de reducción de riesgo, o sea, operarse las mamas eventualmente, y el resto es lo clásico, ¿no? Como entregar la información a la familia y todo. BART1. Entonces, BART1, como ustedes saben, me imagino, se parte el anillo de BRCA y tiene un rol en la ubiquitinización del anillo, da un poco lo mismo en realidad, pero se le ha tratado y se le ha buscado mucho su rol patogénico en la recombinación homóloga, y la verdad es que no se ha encontrado mucho. Yo les voy a resumir un poquito lo que está escrito en BART1.
pero básicamente esta es la guía de NCCN del 2026. NCCN lo refiere efectivamente con un 17 o un 30%, pero ellos dicen que lo que proponen eventualmente es resonancia y dicen que no habría como suficientes datos para proponer una mastectomía. Eso ya es lo que a mí me llamó la atención, porque esta paciente a mí me la manda mi colega diciéndome, Florencia, desde este centro de Chile me la mandan a operar, a sacarle las mamas. ¿Qué piensas tú? Así que ya, bueno, yo me dije voy a ir a la guía más exagerada en indicaciones, que es la NCCN, y si la NCCN más encima dice que ni siquiera está estudiado mucho la mastectomía, bueno, me puse a leer toda la guía, les cité un poquito lo que dice la NCCN, y hay dos trabajos como que son como los más potentes de part uno. Uno es este, que es un trabajo grande que tiene 4.400 pacientes más o menos, unas 23 con variante patogénica constitucional de part uno. Cuento corto, lo que dice es que el cáncer de mama en estas variantes parte antes, ¿no? Es más precoz, a los 42 años versus a los 48 en la población en general, y esto tiene una significancia estadística comprobada, ¿no? Con un p-value significativo, y que entonces se le asocia este valor patogénico, y esto incluso lo incorporó en la última versión del OncoRisk, o en la versión 6 del BOADICE, así que se le ha ido dando una potencia a BART 1, pero en realidad no tiene la potencia que se pensó cuando se entendió el mecanismo molecular del BART 1, como dentro del anillo BRCA, se esperaba que su rol en la wikipinización iba a tener como el mismo impacto en alterar la función de BRCA y la recombinación homóloga, y no ha sido así. Hay un par de trabajos también en triple negativo, en cáncer de mama y triple negativo, BART 1 mutado, pero son pocos los casos que hay. Y yo traigo este caso porque yo, al igual que Claudia, que está escuchando también, que nos formamos en Francia, y yo creo que la Francisca Sarina, que se formó en España, tenemos una visión de que los paneles no pueden ser amplios, de que no pueden ser amplios porque no hay que buscar cosas que uno no sabe manejar. Yo me crié en este hospital Gustave Roussy, donde el jefe de oncogenética, que es uno de los oncogenetistas más reconocidos, que escriben las guías ESMO y todo, siempre me dijo: Florencia, cuando tú partas en Chile, preocúpate que tus paneles busquen lo que sabes encontrar, porque nos sirve encontrar mutaciones a las que no tenemos que ofrecerle a las pacientes. Entonces, eso es lo que quiero conversar un poco con ustedes. ¿Qué piensan ustedes de eso? Sobre todo porque en Latinoamérica no hay tanta regulación como en Europa sobre los paneles. Acá les puse una tablita resumen de lo que busqué la NCCN y la ESMO. Están bastante de acuerdo en ella. Las recomendaciones fuertes son estos genes, ¿cierto? BRCA1 y 2, porque es evidente, CDH1 en el cáncer obviamente lobulillar de la mama y adenocarcinoma difuso del estómago, PALB2 por su rol mama-ovario, PTEN en el síndrome de Cohen, TEC11, me cuesta decirlo, y TP53, porque evidentemente TP53 por todos los sarcomas que genera, y dentro de ellos su alto riesgo mamario y ovárico, pero fuera de eso, en mama no hay muchos más genes que se recomiende pedir. La NCCN habla que BART1 podría empezar a entrar, al igual que otros como ATM-CHEK2, pero entre todos no se ponen de acuerdo, y la ESMO es categórica en no agregarlos. Y de hecho, en mis clases de Francia, ellos siguen dejando como ATM-CHEK2 como estos riesgos intermedios, que por ahí puse la curva que todos conocemos, pero en fondo serían riesgos intermedios que eventualmente, si todo sale bien y se valía el PRS, serían a ponderar con los PRS, ¿no? Entonces, la ESMO efectivamente recomienda esto, y de hecho escribe, y lo dejé textual, no incluir los genes de penetrancia moderada, sin clara utilidad clínica. ¿Por qué? Porque en el fondo, en la forma en que nosotros nos formamos en oncogenética, nos enseñaron mucho que una cosa es demostrar que un gen tiene un Falar mecanismo algo. Que molecular, existe ¿no? um Por mecanismo ejemplo, podría ser molecular, né? BART1 en el Poderia anillo ser, por BRCA. exemplo, Eso es eventualmente la um variable, anel de BCA. o el modelo biológico Esse é um genético, o modelo demostrar que biológico, tal mutación en bioquímico que tal del pode demonstrar que exon 7 tal genera un mutação cambio sete aminoquímico que gera transforma uma mudança la proteína de que BART1 transforma hasta então essa transformar el anillo. proteína Pero una até cosa que es se forme esse probarlo de manera anel. biológica, y otra cosa es
Uma pero va la coisa é validez química, provar sobre a todo validez porque biológica e outra provar a significará vida validez y eventualmente química, que tem a accionabilidad. utilidade Y esto química. es una cosa ética que yo creo que es Então, é súper uma coisa importante que vayamos ética que eu penso que é discutiendo en muito Chile y en importante que nós Latinoamérica estamos de discutindo aí no Chile, na cómo América sabemos por Latina, su accionabilidad clínica, ¿no? seria a Porque es una teoría racionalidade que química. está estudiado Não que temos la estudo mastectomía reducción de suficiente riesgo que mamaria mostram que a disminuye en algo mastectomia o mamária mejora la vai sobrevida global o 10 diminuir veces los algo cánceres o la sobrevida global de las ou personas câncer, ou operadas. que vai aumentar a Ninguna guía lo sobrevida. recomienda. Entonces, ¿por qué Nem buscarlo? Esa es la pregunta. existe ¿Por qué nenhuma buscarlo? recomendação. Então, por que que nós Yo me buscamos acuerdo una fazer vez estaba en un isso? congreso Por quê? hipotético en París y había genetistas Então, o biólogos que decían, bueno, pero es que si no, nunca tem vamos a alguns saber, biólogos que nos porque falam: estos ah, genes de riesgo bajo, esses de intermedio, genes de, nunca vamos a saber si es que no los de buscamos risco después de un baixo, diagnóstico nunca cuáles son saberemos o sus que vai efectos penetrantes. acontecer. Quais são os Y me acuerdo benefícios que mi jefe adicionais? o E varios eu me dijeron, lembro que o claro, pero si chefe tú quieres hacer ou investigación, várias outras pessoas disseram: decláralo. ah, se você quiser Y que tus fazer paneles amplios pesquisas, queden você precisa dentro de los declarar a parámetros de pesquisa. investigación, Os porque painéis de esta paciente que investigação. hoy día les presento, que tiene Então, eu 57 apresento a años y cáncer vocês, bilateral, depois está de muitos deseada, me ha anos, escrito 10 algo mails que me preguntándome deixou si muito antes yo desarrollaba angustiada, mama. que é Entonces, bueno, essa pesquisa recordatorio que sobre o todos câncer de conocen mamas. esta curva que siempre es fundamental Então, tenerla en essa mente del curva é riesgo muito relativo versus fundamental, é preciso ter em la mente riqueza o risco transgénica, relativa en donde evidentemente às BRCA, variantes TP53, patológicas da TH1, SEC11, TP53, BRCA, ALK2, están en este grupito de arriba. PLB2 Y e check 2 y TM etc. en este intermedio, que tenemos la esperanza, la fe ya de los Então, sistemas nós temos a enfermos, que se esperança e a podría fé ir a modularse, para ¿no? Según el progreso de apoiar e algunos individuales, moldar y de que acordo com después os vendrían estas interesses. otras mutaciones que no se conocen y que Então, temos entonces no também outras deberían ser mutações que evaluadas. não conhecemos. Y aquí lo que conversaba con Karin, que Aqui, me ayudó un poquito a orientar mi charla para que eu ustedes, vou adiantar um no pouco sé, fuera interesante para ustedes. Yo, como soy a nossa cirujana de conversa para mama, que seja aproveché interessante para hacerles un poquito vocês. un resumen de algo que a lo mejor para Então, aqui ustedes es tem um lejano, resumo que es cómo seguir o cómo manejar de como seguir ou este alto riesgo lidar genético, ¿no? Porque ustedes esse alto obviamente risco saben en hematología que hay genético. dos opciones, la cirugía o el seguimiento, Então, nós pero sabemos que este tem equilibrio muchas veces cirurgias, uno no lo mas esse entiende equilíbrio o às no vezes não é percibe muito bem hasta qué compreendido. punto es personal. Não sabemos até que Voy a ir a ponto algo isso en é específico. pessoal. En el fondo la cirugía tiene No fundo, essa claramente las cirurgia ventajas de disminuir tem el riesgo de cáncer de vantagens de mama a un diminuir o risco 95%, maior de câncer mamário, verbalmente, es discutible, pero 95% levanta la geralmente é indicación de discutível, referencia. Eso, al menos en Francia, es así. O sea, cuando uno hace una mas pelo mastectomía de reducción de menos riesgo, é se isso. levanta la resonancia, pero tiene las desventajas E de las também tem complicaciones de la algumas cirugía. La desvantagens cirugía de aí reducción de riesgo que precisamos mamaria es pensar. mucho más Então, o risco de compleja complicações ovárica. na La cirurgia, laparoscopía ovárica es mucho a menos laparoscopia costosa que la bárica, por reducción exemplo, é muito mamaria. menos, Y eso lo vamos a representa um cambiar risco con muito tiempo. menor do que Y a además la mamária. cirugía mamaria, Vamos reducción de entender, riesgo, existem probablemente no es una sola cirugía riscos para na que se cirurgia den. mamária Además impacta en la que funcionalidad y en la podem sexualidad de las impactar na pacientes, porque aunque yo le saque funcionalidade, la mama y ponga una prótesis, cambia la porque inervación del pezón, la sensibilidad del pezón, muda a la sensibilidade, por exemplo, posibilidad do de paciente, lactancia. quando nós Entonces tiene un mudamos, impacto que quando nós removemos probablemente a mama e sexual y colocamos uma funcional. prótese, tem uma questão Y aí esto sexual, uma con questão de respecto a BRCA, amamentação, por porque ahora exemplo. está muy en boga ahora la mamografía contrastada, pero todavía no Agora também está demostrada. muito em voga La resonancia también tiene su qué, un examen altamente específico, o sea, a altamente sensible, pero poco ressonância. Então, específico. temos algumas No ressonâncias que são tenemos el muito riesgo, ¿no? Y sensíveis, es estresante mas porque la pouco resonancia, acessíveis. como es poco específica, tiene altos Como é pouco falsos positivos. Las específica, pacientes existem van a muitos dieta falsos 4 fácil, con indicación de positivos. biopsia. La biopsia por Então, resonancia es muitas poco pacientes sensible vão para uma indicação y cirúrgica sem muy realmente cara. ter essa El indicação. second É look, que muito diríamos para la caro, ecografía, no siempre es fácil. a Entonces, ecografia es un nem sempre é fácil de seguimiento ser que es feita. pesado. Então, é um segmento Entonces, ¿qué se hace? difícil. Bueno, acá les pongo como ejemplo, yo me formé en Aqui eu queria te oncoplástica en mostrar para cirugía vocês um mamariloidea, exemplo. y entonces este es un tema que me apasiona, lo que Esse é une algo que me apaixona el alto riesgo muito, genético y la cirugía de reducción de riesgo. que La serão as cirugía de cirurgias de reducción de redução de riesgo en general risco. no es una, porque las Geralmente, ela não é uma pacientes cirurgia muchas veces tienen fácil. ptosis, que significa Muitas que tienen vezes las os mamas pacientes caídas y esto hay que ir a corregirlo, como lo muestra la imagen de la derecha, con querem estas corrigir, cicatrices por en exemplo, C, as uno falhas reduce la que mama. elas têm. Por exemplo, ¿Qué aqui es tem lo a que le pasó a esta paciente? Esta uma paciente se redujo las flacidez. mamas Então, a primero. gente ¿Por qué? Porque yo reduziu no a podía mama sacar la glándula também. en una mama Porque que eu está posso caída y tirar tenía una a prótesis muy glândula de uma caída. Eso mama ¿sabe? e deixar a mama Está caída. demostrado. Então, Entonces, precisamos colocar a puede prótese. eventualmente comenzar por eso y luego una vez Então, que yo podemos saco la começar glándula assim. mamaria y que pongo grasa, Tiro a glândula perdón, saco la mamária, glándula mamaria y acrescento pongo la prótesis, perdón, gordura, e então como posso yo colocar uma soy exigente prótese. en sacar toda la glándula, muchas veces Eu los chicos geralmente abusan en tiro quedarme toda a colgados con glândula. otra cirugía
y la prótesis se puede ver, se pueden ver las ondas que Então, o ustedes que, ven en que el pode sistema acontecer y quando se a gente necesita faz una isso? segunda, As tercera, próteses podem se cuarta movimentar, então nós precisamos de cirugía uma con segunda, terceira ou reintegración. quarta cirurgia Hoy día até el que fique Instituto Gustavo perfeito. Murphy presenta la cirugía Então, nós apresentamos para como una vocês cirugía en múltiples etapas uma que cirurgia puede tener múltipla además, que que no pode es gerar exenta de complicaciones. complicações. Complicaciones, ¿por qué? Porque Outras en el fondo uno se complicações, saca porque no toda la fundo, glándula y por mais que a después gente con tire toda bajo a dentro, glândula, ¿cierto? El envoltorio de piel y grasa se tiene que ir a reirrigar. O temos que sea, esto tiene que reirrigar então volverle la toda a sangre pele, y eso toda a depende que la gordura que paciente no fica fume, que ali. no sea obesa, Então que é no muito sea importante que o paciente diabética, não que fume, não seja idealmente no haya diabética, tenido obesa, radioterapia ni não faça quimioterapia, que la radioterapia ou inmunodeficiencia. quimioterapia. Las cirugías de previas le dan A un poquito. cirurgia Entonces uno se da cuenta con esta lista final que yo prévia é tengo muito importante. Muitas vezes a que no gente não todos leva los em consideração pacientes esses tienen el fatores de mismo risco. riesgo de Nem someterse todos os a pacientes vão esta ter os cirugía de mesmos reducción del riscos riesgo. para essa Las pacientes que com a sean indicação para obesas essa cirurgia de ya redução de risco. previamente, como la mía, ¿no? Como la que presento, que es una paciente que Como ya essa se pessoa que eu operó apresentei 2 para veces las vocês, ela mamas, operou que duas ya está vezes a mama, irradiada, que tiene sobrepeso, que já tiene tinha un riesgo irradiação, já probablemente tinha de outros reconstruirse riscos. cercano a un 10-20%. No es lo Então mismo que havia una um risco reducción de venga a los 30 reconstrução años entre no 10 e irradiada. vinte por Entonces, cento. claro, uno muchas veces la consejería como que ponen Então, el assim, equilibrio muitas como si fuera vezes más o menos parejo, igual para todo el mundo, y las a gente pacientes entran a lida pabellón com con isso un como se riesgo fosse per bom se para todo mundo e de não é tão bom para súper todo mundo, bajo porque y un existem riesgo per outros se riscos para de levar la em anestesia, consideração. ¿cierto? Por ejemplo, mi E tem paciente, também o risco da después anestesia. Por entonces se exemplo, tem vuelve uma pero paciente hipertensa y que tiene que é EPOC. O sea, una hipertensa, paciente de mayor riesgo, de é uma mayor paciente de alta risco mais alto anestésico. Entonces, com relação eso à creo que es anestesia, como de las inclusive. poquitas o quizás de las contribuciones que tenemos Então, los essas que são nos dedicamos a la algumas das cirugía contribuições dentro que de eu la tenho para oncología, compartilhar que com nosotros además vocês. entendemos el riesgo que tiene la Nós cirugía de precisamos reducción. entender o Porque risco da entendemos el riesgo cirurgia para os genético, pero además, pacientes. al proponer la cirugía, uno entiende que Ao cada paciente propor a es cirurgia, nós sujeto precisamos individual y debe entender que debe existem verlo en sus outros riscos ensayos. associados e precisamos comunicar aos Estas son, pacientes esses les doy riscos ejemplos de associados. complicaciones. Aqui eu vou Estas dar las exemplos cirugías para vocês de revistas Murphy que le complicações muestran a todas las pacientes que que van a mostram a todos reducir os el riesgo. pacientes, e Estas eu son las sempre mostro a complicaciones que todos una os mujer puede pacientes que tener vão fazer esse sacándose tipo las de mamas y cirurgia. poniéndose una prótesis o Às un vezes a gente tira a mama una e necrosis, un coloca hematoma en la segunda uma foto, prótese, pode infección, gerar uma isquemia, necrose, hematoma, infecção, contractura capsular, isquemia, estas contratura ondas. Entonces, capsular. no es una cirugía exenta a riesgo, Então esta não hay é que uma tenerlo presente cirurgia y eso no sem quiere decir que no sea riscos. buena idea ir a la Simples. reducción de Isso riesgo. não La quer dizer reducción que de não é uma riesgo boa realmente ha ideia, demostrado su a cirurgia de eficacia. redução de Les risco, dije mas con é los pacientes importante que mostrar os que tipos esta de paciente cuando complicações entra a pabellón possíveis. cuando Porque quando toma esse esta paciente decisión, entra e toma a sua entender. decisão, ele contempla todos Ayer, esses, de hecho, esses escuchaba un fatores, essas podcast que me variáveis. encanta de una Então francesa tem que um es una comunidad podcast que me francesa que encanta muito, que recorrida é de que uma cuentan su francesa, que ela fala recorrido. muito Ya sobre ellos llevan isso, ela fala 40 sobre años, sua tienen una experiência, ela edad. tinha 40 Y anos, ela ella fez hay a un grupo de cirurgia. pacientes que dice Existe um que grupo lo de que más pacientes que dizem les da pena de la consejería genética, que que o la dieron y maior ellos se medo motivaron a deles com operarse, pero relação a nunca isso pensaron é operar que e durante la realmente nunca reconstrucción desenvolver mamar y nada. la E durante a resección de la reconstrução glándula, ellos van a natária, tener las complicaciones que tuvieron, de que tenham se tuvieron algumas que operar una, complicações dos, tres, e cuatro tenham que veces. repetir a cirurgia por Entonces, en base a duas, eso, três estos ou países quatro que tienen alta vezes. experiencia lo incluyen dentro de Então, las consejerías o é dentro de los importante programas de levar consejería. isso De hecho, muchas em veces allá consideração, incluir as hacen parte pacientes de em PowerPoint programas que de van entero a las conscientização, comunidades completas, las pacientes se comunidades refieren. completas e complexas Entonces, en que este falem caso, sobre en os mi sistemas. paciente, Nesse una caso da minha paciente paciente, que es uma hipertensa, paciente que tiene un hipertensa, EPOC, el riesgo de meterla a pabellón y anestesiarla es más que tinha alto. um Además, una risco paciente de complicações operada, com irradiada, el riesgo de anestesia. operarla de las mamas es más Então, alto. operar as Además, hay mamas una seria um risco mutación que para no ela, debería estar en el panel, para uma cuando mutação que hacemos não deveria nem estar nesse que painel. tiene un riesgo moderado, ¿cierto? 20-30% de Uma paciente mortalidad. que tinha um risco Yo quiero escuchar un poco moderado. sus opiniones, pero yo lo que pienso es levantarle O la que eu indicación penso quirúrgica. é que não Esta há uma paciente para indicação mí debería cirúrgica. Essa optar, paciente, para mim, en el deveria mejor de los optar, casos, o ao idealmente melhor la dos consejería por casos, resonancia. Así fazer que uma bueno, ressonância. en conclusión, Então, yo para propongo como concluir, conversación que cuestionemos un eu poco los quero paneles propor como uma amplios, conversa que a gente porque el discuta os hallazgo de una painéis variante mais amplos, recéntrica sí, como que no es accionable y que no tiene repercusiones clínicas, que no não pensar em necesariamente es pacientes que un não beneficio teriam para los complicações pacientes y efectivamente clínicas, implica un às vezes costo não é emocionalmente um elevado. benefício para as Y pacientes. también en mi conclusión decir como que E creo que es tenho súper como conclusão também importante en la dizer balanza de las que algo muito importante consejerías fazer é genéticas, colocar na balança os balanceen el riscos e riesgo personal benefícios de las pacientes individuais, porque depende de cada individual en el paciente. fondo en la parte
quirúrgica, que es un poco Principalmente com como lo relação a essa nuevo, porque parte obviamente todo el mundo se cirúrgica, que é, especializa. é um elemento de Eso. risco a Muchas mais. gracias por la Então, creio que invitación isso é tudo. Muito y obrigada por hablemos la discusión. por me convidar.
Graças, Florência, Muito obrigada, por sua Florência, apresentação. pela sua Doutora apresentação. Karen, queres Doutora fazer Karen, você quer o intermédio? fazer a moderação? Bueno, la idea de, lo conversamos Bom, con a Florencia, la ideia, idea es que e todos los conversamos que sobre isso estamos com a aquí de Florência, é que distintos todos países nós podamos aqui, de opinar vários porque países, possamos eh, compartilhar as nossas las opiniões, realidades, ¿no es porque cierto? A lo mejor nosotros acá en Chile estamos haciendo paneles amplios, porque a ya lo gente no explicó Chile Florencia, ¿no es estamos cierto? fazendo os painéis mais Y amplos. quizás nos falta, ¿no es cierto?, un E poco más pode de ser que discusión para falte saber um pouco mais de discussão respecto a estos entre nós casos para vulnerados entender esses que vamos a casos ofrecer. Yo que sé nós que aquí está vamos Lina, que es muy crítica, mostrar para Lina ahí en vocês. Temos Argentina, Catarina, muito crítico na eh, Argentina, y Pablo, ¿no es cierto? A ver si podemos Paulo. entre todos Ó, Não contar sei, acho que nuestra nós podemos experiencia. contar um pouco mais das nossas experiências, Bueno, compartilhar puedo uns empezar aos a outros. aportar en Bom, algún posso punto. começar a A ver, falar, durante muchos años me porque dediqué durante a muitos anos eu me defender dediquei la realización a de paneles defender customizados dirigidos a los genes que se esses necesitan. Incluso painéis hoy no customizados e solicito en la genéticos, orden e hoje solo em los dia eu genes que a mí me importan solicito y eso apenas os es genes que são importantes para mim quando eu faço esses painéis. una acción política, digo yo, É porque uma ação sigo detrás política, porque eu de la sigo idea por de que el trás médico que solicita el da ideia de estudio que o médico tiene que saber qué que genes solicita esse pide tipo de y los tiene que estudo anotar, no precisa solo entender poner qual é a panel amplio finalidade y desse que estudo. él Ah, não interprete é el só que va a realizar pedir um el painel descubrimiento. amplo e, Pero e la assim fazer a realidad en investigação. nuestro país nos muestra A que verdade do nosso nunca se país cumple nos mostra que la nunca realización de paneles cons- customizados. Los paneles que fazemos, tenemos nunca disponibles realizamos son painéis paneles customizados. fijos, Os que nós temos são os amplios, painéis que son fixos, más amplos, económicos, que que todos são los bem mais laboratorios los econômicos, que ofrecen todos os y no laboratórios tenemos acceso oferecem. a un panel Então, nós não temos customizado, acesso a painéis mais excepto en customizados, contadas exceto ocasiones em donde algumas la institución tiene ocasiões su propio onde as laboratorio que instituições realiza tenham los seu próprio estudios de laboratório em que eles NGS y possam tienen un realizar protocolo esses por el estudos cual solo genéticos, leen los genes que los médicos e solicitan. não apenas leem Cuando os se trata genes de que foram prestadores solicitados pelos externos, médicos. Quando los nós paneles pensamos em son provedores amplios y no externos, os painéis podemos são geralmente amplos quejarnos mucho al respecto. Así que en e esse não tem muito que a sentido, gente possa fazer com relação coincido a que isso. en un Nesse mundo ideal sentido, eu uno penso que no debería mundo estudiar los ideal, genes nós accionables. deveríamos estudar os genes Yo también creo acionáveis. que estudiar genes todavía no Creio que tan também conocidos deveríamos tiene estudar os su genes que não são utilidad, tão pero es el marco de conhecidos. investigación y es Acho que esse como é estar um haciendo marco investigación nas y pesquisas, asistencia al precisamos fazer mismo mais tiempo pesquisas en un solo estudio y no se em toma um como único investigación la estudo. parte que A gente não leva em correspondería a la consideração esse investigación, estudo se que termina corresponde à accionando sobre pesquisa. genes con menos A gente evidencia. sempre deixa de Coincido en lado eso, esses pero genes com en la menos práctica evidência. diaria Mas de acordo recae com a sobre prática nosotros diária, la responsabilidad nós de temos a interpretar ese responsabilidade de resultado en el interpretar esses contexto del resultados paciente para poder de acordo com o asesorarlo contexto do correctamente paciente, para porque poder los genes apoiá-lo da maneira influyen bien. correta. Ese sería el É, resumen. então, eu creio que esse é um resumo do que eu penso. Claro, yo como que en el hospital donde están Bom, como eu já empezando a falei abrir, para vocês, no hospital siempre onde eu les digo, trabalho, estamos começando com todo el isso, mundo quiere e eu tener un sempre solo falo, refrigerador en la casa. O sea, la todo mundo lechuga quer ter uno la uma debería poner a geladeira 20 grados, em las papas a casa, onde a gente possa 12, colocar la os fruta a leites, as 15, pero comidas, todo el as mundo quiere tener frutas. un refrigerador. Entonces Todo mundo todos quer queremos ter tener un uma refrigerador y que geladeira, sirva para certo? todos Todo los mundo quer ter alimentos. uma Entonces todos geladeira que quieren sirva tener para un tudo, para secuenciador tudo. y que entre link Mas y que ninguém entre quer um mama y que entre sequenciador ovario y que ojalá entre que entre pediatría. mama e Pero el problema es que la outras lechuga se congela. enfermidades. Ujú. Sí, sí, totalmente. Entonces, O problema é yo que estoy fica tudo 100% de acuerdo congelado. contigo, Lina. En Então, el eu tô fondo, 100% de acordo com você, nos Lina. han puesto una presión acá en Latinoamérica Nós económica en el temos uma fondo de pressão tener que econômica aqui na asumir América Latina lo que las de empresas nos entregan, assumir aquilo que as empresas nos entregam para nós, pero yo creo que a futuro tenemos que mas eu luchar creio que como no futuro nós continente, como precisamos grupo, lutar como um para continente, que como los um paneles grupo, sean para que os restringidos, porque painéis sejam somos pocos los que específicos, estamos porque formados, são las muitos pacientes poucos de nós cada que vez más van a tener, ya no entendemos solo que las cada variantes son detalhes demasiado dos inciertas, o sea, pacientes. a mí este es un caso que les muestro, pero a mí también me han llegado colegas a preguntar, oye, ¿sabes que tenía un cáncer de Às mama y vezes me me salió querem esta mutación perguntar, pediátrica? temos mutações De un cáncer de pediátricas mama tener que ir a aqui. decirle a una E no paciente câncer de mama, que eventualmente puede pode aparecer numa transmitir paciente que una eventualmente mutación pode de un transmitir centro uma pediátrico mutação. es antiético casi. Isso é También es antiético. cierto, Florencia, Claro, que no solo Florência. en Latinoamérica, Não porque apenas, isso não acontece apenas na en América Francia, Latina. Na Francia no es França, comparable con el resto del não dá mundo para de comparar com Europa, os es outros mundo, com o diferente. resto do Tienen mundo, né? É bem diferente que eles têm lá na una França. regulación y, Eles têm y uma una regulação, capacidad uma de sugerir capacidade recomendaciones
que de no están en otros lados. En sugestão Estados que Unidos, não por existe em ejemplo, los outras paneles son partes. amplios. Os painéis são Incluso muito en los amplos, laboratorios principalmente masivos de nos estudio, uno ve paneles laboratórios por patología, massivos de pero todos pesquisa. son paneles Eles que selecionam exceden por los genes patologia. accionables. Todos Y esto esses está casi painéis têm genes que são estandarizado. acionáveis, Me atrevería a é decir um en la padrão. mayor parte Então de los eu me países atrevo a dizer que na grande occidentales, parte dos incluso países en los ocidentais, laboratorios chinos que hacen exoma y un inclusive os montón de laboratórios genes ahí, chineses que fazem ahí hasta vários podría tipos de haber una painéis, posibilidad que yo vislumbro existiria uma con las nuevas possibilidade tecnologías de de novas solicitar la tecnologias, lectura solo de los solicitar então a genes de leitura interés a apenas partir dos de genes de de un estudio interesse, a de partir exoma de uma muy amplio. Y investigação eso tal vez mais nos dé una ampla. oportunidad en un Isso talvez futuro nos dê cuando uma esté oportunidade futura, mucho más masificado el uso. Pero me quando a gente parece tiver que esse la uso mais situación massificado da de ustedes tecnologia. en las que tienen Então, eu un creio que listado muy vocês que têm acotado uma de genes. Canadá es lista com otro país que solo muitos realiza genes. Do 5 Canadá, genes por exemplo, eles só y fazem ante estudo segundo de pedido 5 los genes. amplía. Me E parece se que ahí existe um segundo los pedido, aí eles mayores ampliam. somos víctimas de los Então, eu creio que paneles nós amplios. somos Y hemos vítimas aprendido a nesses lidiar con painéis eso amplos. Nós es cierto estamos que cae aprendendo a sobre la lidar com isso, responsabilidad del e é certo que profesional recai sobre a la responsabilidade interpretación del profissional, valor a clínico que interpretação do tienen valor esos hallazgos y la clínico de mayoría cada de um las desses veces, dados, muchas mas veces, a no la maioria das mayoría, vezes vemos que hay não, profesionales que no lo saben muitas vezes, não a manejar y maioria, mas pasan existem cosas como esta. profissionais que Después não tengo una sabem lidar com consideración en tantas relación a la informações e clínica, passam, pero deixam estamos passar hablando de los paneles algumas por el questões momento. clínicas. Mas esse é o painel que Yo temos creo que disponíveis estoy para o con momento. Lina con esto. Yo creo que Eu estou de acordo com a nos hemos Lina. adaptado. Eu creio que Nos nós temos gustaría, adaptado obviamente, que los aquilo paneles que fueran temos. Nós más acotados, gostaríamos que pero como que nos fossem hemos painéis como adaptado a menos esto porque amplos, ya no hay. pero não Yo creo existe. que también viene con los kits que los Então, eu venden creio que também así, tem ¿te a ver fijas? com os Los kits que são venden de vendidos por cierta eles. Eles forma, vendem de entonces alguma maneira. tampoco tienen, no tienen otra opción los Então, não proveedores, o existem sea, outras nos opções vienen dos nossos sets de fornecedores. para secuenciar así, ¿te fijas? Então, vem Entonces, combinado de o sea, sequências. es un tema ya É de uma cantidad, questão lo venden por cantidades de genes, ¿te fijas? de Y quantidade. Eles vendem incluso esses aquí painéis por hay quantidade de grupos genes. están Então, existem empujando grupos que estão que en cáncer hagan começando. exoma, o sea, en el fondo nosotros, imagínate, tú estás empujando E no fundo, a porque gente está fazendo o que sea pode. reducido y nosotros estamos Porque empujando para queremos que en cáncer utilizar no hagan genes exoma, ya. A ese reduzidos. nivel vamos Esse é um a tener que nível como contener también, ¿te fijas? de Entonces, conter. siempre obviamente vamos a tener que estar Obviamente, nós teremos limitando un que poco lo que limitar viene aquilo que siendo vem, cauto que y recebemos, siempre sendo mais diciendo, mira, crítico, están estas responsável e limitaciones y ver, por olha, aqui qué, saiu essa y mutação. volcando un poco E eso, ¿te precisamos fijas? educar Pero também os pacientes de yo acordo creo com que o que también sai. en este caso Creio tuyo, que nesse caso, tenemos que você decir e que eu lo que también tuvo temos mal que fue dizer que la aquilo que indicación está bem excesiva en mal é VAT1 uma de una indicação mastectomía. excessiva de mastectomia. Claro, También así como claro. que la indicación claramente A fue indicação excesiva claramente foi que excessiva no correspondía e que não para lo que corresponde el riesgo, ¿te fijas? o ¿Podrías risco poner de nuevo el especificado. pedigree de Você la poderia pedigree, colocar de porque novo o eso es súper pedigree? importante. Mas eu acho que é aí que entra. Hay Antecedentes traducción por familiares. si acaso, Florencia. Yo creo que eso también tenemos que ver. Siempre cuando hay Tem tradução. una Precisamos familia pensar y que no hay quando guías existe uma clínicas, siempre tenemos família, que mediar el pedigrí y ir por e eso, sempre ¿te temos que ver o fijas? Yo creo pedigree, que por eso isso. siempre tenemos que Sí, volver Porque a há lo uma básico. família, precisamos voltar ao Ese es básico. el único caso de cáncer Esse é o único de caso síndrome mama ovario de síndrome en mamal único ovário, ella. O sea, tiene un papá con cáncer de pulmón, pero pai com câncer de tabaquismo. Entonces, pulmão, mas é en porque ele realidad era ella tiene fumante. un cáncer bilateral que es Então aqui a gente tem um câncer triplante regulado bilateral, HER2. Más encima es HER2, y tipo es el 2. cáncer que menos É um câncer tiene en general mutaciones del anillo que BRCA. gera menos mutações do Y del otro RCA lado tiene un in situ, e chiquitísimo, tiene também un é in in situ situ. chiquitísimo. O sea, Sin no duda no tiene tiene mucho peso. indicación. No tiene indicación, Sim, sem exacto, dúvidas não Pero tem indicação, não teria hay indicação. algo bilateral. hay algo que considerar en Algo este que contexto nós y precisamos que considerar yo, com a relação lo a esse largo de estos contexto. años Algo de que ao longo experiencia desses medicina, anos que es de los todos de conceptos más experiência difíciles de entender, entendi que são os que casos mais es difíceis este de concepto de compreender, que é esse existe un riesgo conceito de que empírico existe um dado risco por el empírico fenotipo, por lo dado que pelo vemos en una fenotipo que que vemos numa excede família, el genotipo que que excede o podamos genótipo diagnosticar. que podemos Es decir, diagnosticar. si yo Ou tengo seja, una se eu familia tenho uma que família tiene
com 5 casos de câncer de mama bilateral e tem uma variante patogênica, então eu não posso assumir que essa variante é a única causa de alto risco que essa família tem. Talvez, sem contexto, poderíamos reduzir o risco. Pode ser que ela seja indicado dar uma olhada para esse paciente, porque é uma família que empiricamente supera o risco que foi outorgado pelo gene de moderada penetrância. Então, o que acontece? Quando temos um gene de moderada penetrância, nós pecamos, atribuímos a esse gene toda a causa daquilo que vemos, quando o que nós estamos vendo, na verdade, implica um risco muito maior. E pecamos ao atribuir a esse gene um risco elevado em famílias que não têm suspeitas de riscos altos, como é a causa dessa paciente. Então, a formação do profissional é fundamental para compreender a diferença. Ou seja, se eu tenho uma família com muitos casos de câncer de mama em idade jovem e com alto risco, mas não tem nenhuma mutação encontrada, não tem nenhum gene, nem de alta nem de baixa penetrância. Então, existe um risco empírico. Então, é considerável falar com a paciente, mas isso é algo que nós temos que ver caso a caso, dependendo dos fatores que são considerados. Mas se tiver um gene de moderada penetrância, então aí a gente precisa conversar, porque não é só um gene de alta penetrância que tem recomendação comprovada, mas também não é uma questão que nos deixa mais tranquilos. Então, a gente atribui a esse gene um risco maior ou menor. Isso é algo que já estudamos muito com relação à curva de acionabilidade, a validação clínica, da associação com enfermidades, de riscos e depois de prevenção. Essa é uma curva de onde os genes transitam quando eles estão associados a enfermidades, porque são muitos poucos genes que, ao final, geralmente fazem uma modificação. Em todas as imagens, nós vemos que eles estão no meio. Sabemos que há uma associação com a enfermidade. Em alguns existem penetrâncias quantificadas, que seriam um risco moderado. E quando alguém vê qual é o risco que tem os verdadeiros negativos de genes de moderada penetrância, são famílias com uma carga grande de câncer. Isso sim, existe um risco permanente, que é mais do que a população geral. Então, esse gene moderado é um problema. Nesse caso, a interpretação de um gene de moderada penetrância para guiar a conduta não pode ser desligada do pedigree ou da família que estamos avaliando de acordo com o paciente, porque às vezes tem fatores maiores ou menores. Então, existe um conhecimento que os profissionais não têm, porque eles não está conectado com o assessoramento genético. Nós, que somos encarregados disso, vemos muito isso. Os oncólogos precisam ver. Se tem risco ou não. Eles pedem os painéis. É o que acontece na Argentina. Então, a gente se encontra com pacientes que vêm com uma mutação em um gene que apareceu no oncologista e ele não explicou nada para eles. E aí, o oncólogo não pediu um pedigree para ver como que é a família, o histórico da família. Então, isso nos dá muitos problemas. Nós podemos gerar normativas que nos ajudem a organizar esse perfil mainstream. Na Argentina, nós temos um protocolo que eu compartilhei com vocês que serve para isso. E seria muito bom se a gente pudesse utilizar isso e trabalhar juntos para organizar esse caos que é produzido por esses painéis amplos e pelos profissionais que solicitam os painéis. Porque eles têm como um objetivo terapêutico, claro, mas eles fazem algo que foge um pouco disso. Ai, desculpa, falei muito. Não, muito bom. É verdade. A assessoria genética está por trás de uma assessoria terapêutica. Francisca Salinas, pode falar, Francisca. Pode falar, Francisca. O gene de moderada penetrância nunca vai estar sempre aí, sempre vai gerar energia. Estou de acordo quando vocês falam sobre os painéis, quando solicitar, que tipo. Aqui na Espanha, nós consideramos dentro do painel de mamas genes de alta penetrância. Por exemplo, será que não há um câncer gástrico? Se existe um câncer gástrico, nós precisamos levar isso em consideração. Ou seja, é um painel amplo
que vai mais além daquilo que eu realmente preciso. Então, a gente olha para essa tecnologia e pensa, informação. Será que pode gerar um câncer bilateral? Na Europa, se você não tem 50 anos, eles não fazeriam essa cirurgia, por mais que você tenha uma recomendação de alto risco de câncer bilateral. Então, o que eu vou transmitir para essa paciente? Então, a gente geralmente a gente atende um paciente que já tem uma ideia daquilo que é o alto risco. Então, nós precisamos baixar a ansiedade deles e falar com alto risco. Como que a gente explica que não é exatamente aquilo que está ali? Não, pode ser que ele não tenha um câncer, mas às vezes eles levam isso em consideração. Por fim, a Lina comentou sobre o mainstream. Isso é verdade. É um desafio tremendo para nós, porque essa questão dos oncologistas, que eles querem ser mais rápidos, etc., eles pedem o exame e é um painel amplo. Às vezes vem Mas eles não levam em consideração se na família tem outros familiares com câncer de mama, se existem outras recomendações aí nessa família, ou como esse paciente precisa ser contextualizado para o tratamento. É uma relação com a questão familiar, com a genética. Isso também precisa ser modulado com o paciente. Entregar a informação custa muito, é difícil. Gracias. Qué complejo se ha vuelto todo Obrigada. esto, Que ¿no? complexo, não? Tudo isso se ¿Ustedes se dan tornou? cuenta cómo era hace, Vocês no sé, 15 años atrás, lembram cuando como que era uns 15 anos atrás, que a hacíamos gente não blanca tinha esse monte de única, coisa, a gente tinha blanca 1, blanca 2, o traçamento Esse é o sequencial. ponto que eu gostaria de chegar. O teste genético, ele é uma ferramenta do aconselhamento genético. Hoje em dia, e cada vez mais, a medicina de precisão, ela vai exigir diversos dados a respeito do seu paciente e dos familiares deste paciente, e mais, do ambiente, do contexto no qual esse paciente, esse indivíduo e seus familiares estão. Então, no meu ponto de vista, você ter painéis amplos são interessantes. Quando você encontra uma variante patogênica em um gene de baixa ou moderada penetrância, como é, por exemplo, o BARD1, é importante ter essa informação. E você poderá tomar condutas perante esta informação. Não nos esquecemos que o painel, o teste genético, é uma ferramenta a mais dentro do aconselhamento genético. E eu vou dar um exemplo a vocês. A saúde pública aqui no Brasil recomenda que as mulheres iniciem o seu programa de rastreamento para câncer de mama, realizando mamografia anual, a partir dos 50 anos de idade. Veja que eu estou falando de uma população de 100 milhões de mulheres que estão sendo assistidas pelo sistema público de saúde. Quando eu encontro uma variante patogênica no gene BARD1, que faz com que esta mulher saia do risco populacional de desenvolver câncer de mama ao longo de sua vida, que é de 13%, 12%, 13%, e passe para
um risco de 30%, essa mulher ela vai ter que ter um programa diferenciado de rastreamento perante a população. Ou seja, essa mulher, então, devido à presença dessa variante num gene de moderada penetrância, ela não precisa fazer a mastectomia redutora de risco. Mas ela pode sim passar a realizar a mamografia aos 40 anos de idade. Você pode também elaborar medidas de mudanças de estilo de vida para esta mulher. Você pode realizar o rastreamento familiar desta variante em outros familiares que, por sua vez, podem passar para um programa personalizado de prevenção de tumores. Então, esse é um dos exemplos que você ter a pesquisa do BARD1 no teste genético é importante, né? Então, e veja, o custo, né? E aí falando economicamente, o custo de se fazer um painel que vai analisar 16 genes ou os genes de alta penetrância e realizar um painel de 25 genes, onde você pode incluir os genes de moderada penetrância, isso não vai mudar, por exemplo, o valor, o custo do exame. E ele vai te trazer informações importantes a respeito daquele indivíduo e daquela família, podendo mudar a história natural, né, da doença e do aconselhamento e da prevenção, economizando para o sistema público de saúde, né, recursos. Então, esse é um dos exemplos na qual a gente pode citar que ter o BARD1 num painel é importante. Ele é importante. Então, e além disso, no futuro não muito distante, aqui no Brasil já estamos trabalhando nisso. Eu não sei como é que estão nos outros países da América Latina, mas em breve sairá um estudo para risco poligênico na população brasileira. E você associar, então, essa informação importante de higiene de moderada penetrância junto ao score poligênico, junto à história familiar, junto a todo o contexto ambiental na qual este paciente está inserido, se ele é tabagista, se ele é diabético, se ele é sedentário, se ele é obeso, se ele é etilista, a alimentação, tudo isso irá formar o que nós chamamos de medicina de precisão. E o aconselhamento genético é o carro-chefe dessa nova medicina que está por vir. Então, eu acho que ter os genes de moderada penetrância, né, nos painéis não é problema, né, desde que você tenha um aconselhamento genético, profissionais capacitados, né, não só profissionais, uma equipe multidisciplinar, né, capacitada a gerir este paciente e esta família. Então, esse seria o comentário que eu gostaria de fazer e parabenizar mais uma vez, né, a doutora Florência pela excelente aula, né, pela discussão de casos clínicos. E eu poderia falar mais aqui também em termos legais, em termos jurídicos, né, porque se você encontra uma variante patogênica em um gene como o BARD1, que, diga-se por sinal,
o BARD1 é um gene muito importante na via de recombinação homóloga, né? Ele é um gene que vai se ligar ao BRCA1 e vai então realizar diversas funções na célula, né? E então eu acho que também é importante, porque muita coisa ainda a gente vai descobrir sobre a função, a utilidade desse gene, como, por exemplo, alvos medicamentosos para esse gene. Então, eu acho que você ter um painel amplo, ele é interessante, desde que você saiba usá-lo, né? E eu acho que o aconselhamento genético, que é feito por todos nós aqui, né? Nós somos pessoas, né, que somos especialistas, né, nessa área, né? Então eu me sinto confortável em ter um painel. Claro que um profissional que não é gabaritado, né, a fazer aconselhamento genético, a enxergar a medicina do futuro, que é a medicina de precisão, né, realmente esse paciente terá riscos, né? Será uma imperícia, uma imprudência cair na mão errada. Então, seriam esses comentários. Eu gostei muito da nossa discussão aqui hoje. Lina, por favor, pode Sí, Pablo, falar. Florencia, me llamó mucho la atención cuando dijiste lo de los Sim, PRS. Florência, ¿Ustedes me ya chamou usan muita PRS? atenção quando você me falou do PRS. Vocês já usam PRS? Allá, Vocês usam allá en Gustavo Roussy los usan, hacen conjunto com PRS para outros? Vocês pacientes. fazem PRS aos pacientes? No, no, el Ah, PRS todavía no. Não, no, el ainda PRS que não. está estudiado es un estudio clínico que ha É demostrado que el um PRS estudo tendría una clínico que nós utilidad de fazemos, modular los que genes de tem uma moderada penetrancia, que utilidade por para esto, genes de manera moderados, de moderada estándar, penetrância. No, uno claro, puede yo digo unirlo a si lo utilizan en conjunto Sim, con eu perguntei se vocês información usam genómica junto com a de otro informação tipo, no. genômica de outro No, me tipo. preocupan todavía y el PRS hay que recordarlo, es un estudio Não, me europeo. preocupa O sea, também. Eu Sí, es claro, gostaria acá de nos piden, recordar o científico Instituto Europeu. propiamente. No. tenemos que hacer nuestra propia Temos que validación y fazer a para nossa eso própria estudiar población validação, general, né? son estudios Então é bem complicados. difícil, são estudos Totalmente. Sí, complicados, Cada es complexos. bastante promisorio, lo que pasa es que É son bem muy promissor, mas difíciles o que acontece é que é de hacer. muito difícil de Eh, fazer esse Isso é tipo de muito coisa. importante, Lina. Cada população tem que ter o seu estudo, sí, claro. né? Então, acá em Brasil, nós já iniciamos, né? Nós estamos sequenciando 200.000, né? Desculpa, 100.000 genomas de brasileiros de todas as regiões do país, que é o projeto Mapa Genoma Brasil. Sim. E estamos, então, elaborando esse score poligênico para nossa população. Sim. E é importante que todos os países da América Latina tenham um projeto como este. Sería Tam- interesante, por ahí se me ocurre hacer Seria bem una suerte interessante de relevo de todos nosotros, las familias que tenemos con genes de obter um moderada penetrancia o relevo con de todas as variantes famílias que temos patogénicas genes de moderada conservar, o sea, ATM, penetrância, HEC2 y algunos otros, ATM, y SHEC2 ver e si outros, podemos e ver se nós reportar algo ahí, si podemos si fazer tenemos algum algún tipo de análisis en relación a informe, qué fazer riesgo análises vemos en esa correlacionadas ao familia, risco, ver si como que es essa un riesgo família, moderado o si es algo que se essa podría família tem um ser risco moderado ou não, empíricamente algo que más nós alto. poderíamos Bueno, fazer, me se parece existe que um son risco grupos empiricamente mais poco alto, mas me estudiados parece que são grupos y que pouco está, estudados. se me ocurre que a raíz de este Eu caso que penso que presentó a Francia raiz desse sería genial caso poder ver cómo que son nos nuestras apresentou a familias França, seria de incrível ver como que são as portadoras de famílias mutaciones de moderada penetrancia. portadoras de y no mutação sabía que en moderada. Brasil, Pablo, ya Ah, tenía eu sei que su Brasil, PRS. Yo tenía, aquí en vocês têm o Chile hay seu una próprio forma de PRS, né, presentación de Paulo? eso y Pablo? tenía mucho interés de É, ver aqui no Chile cómo, nós cómo lo, temos en el fondo interesse em en saber Brasil, como cómo que lo habían acontece no logrado, por lo menos Brasil, el como que laboratorio vocês Mendelitz ya conseguiram. Eu sei que tem o lo laboratório tenía en su Mendelitz PRS, cómo
tem o todo, Super todo lo, en el fondo, RS, los estudios detrás de eso. todos esses estudos Y por Esse trás. estudo que é patrocinado pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil, né? E vários centros pelo Brasil participam, coletando dados, coletando genoma, formando um grande banco de dados genômicos. no sé si nos pueden mostrar algún día Será eso, que você poderia ya nos que nuestros mostrar países isso todavía algum no dia? tienen, no tienen Já que eso a y gente não no sé tem si lo isso nos tendremos outros con el tiempo, países. pero Bom, a sería gente muy vai ter interesante em poder algum ver tempo, eso. mas eu gostaria muito de ver o que Son que vocês estudios estão tan fazendo. costosos, José. São Nosotros para hacer estudos bem en cáncer difíceis de de colon fazer, hicimos un né? estudio Nós de fizemos um para o FIV câncer de cólon y tienes que elegir, e nós adivina, no de precisávamos Europa, porque no, solucionar, no hay más não só da que Europa, las bases de datos. porque é Y muito, con uma base eso de dados pudimos bem estudiar un par grande. de E então pacientes y podemos una estudar población alguns pequeña. pacientes e uma Entonces população cuesta mucho, pequena. mucho, mucho. No, Son y estudios por muy eso caros. como E é Brasil, bem Brasil caro ya lo também, é bem tiene, entonces ya difícil. es Por isso, o como Brasil já llegar tem. de ver lo que tienen. Então, por isso Quizás eu tenho muita de que vontade de ver o nos que que eles já muestren têm, algo o que eles en estão ese, fazendo, Sí, porque en pode ese. nos ajudar, Eso, pode. si Jenny van a presentar eso, por lo menos Bom, vamos laboratorios apresentar Modelic, isso, os entonces laboratórios me perdí esa Modelic. presentación, tenía muchas ganas de verlo. Eu sei que tem uma perfecto. apresentação já, tenho muita Hoy, vontade de y el vê-lo. último punto que quería tocar Maravilha. un Um poco, outro ponto que eu gostaria de porque falar está agora, Francisca Plaza dentro de nuestro audiencia, es que tem a ver com a audiência também, a nossa audiência, ¿no es é cierto que en Francia tienen toda esta restricción que porque na además França a todo es gente público, tem todo lo paga, tudo público. el sistema Não absorbe tem los nada público, tudo seguimientos, el sistema paga. absorbe O la sistema cirugía y todo, absorve as y cirurgias, obviamente que tudo. no quieren O sistema paga por estresar al tudo. E sistema claramente eles agregando não más querem estressar ao o los sistema, pacientes. aumentando mais Entonces, ainda nosotros o en número esta de evolución que pacientes. no tenemos Então, nessa cobertura, que no, evolução, no todavía no nos ponemos, ¿no es cierto?, de acuerdo el día que esto sea realmente una política pública, então, probablemente es una enquanto ainda paciencia não todo, temos uma ¿no? política Yo pública eficiente espero com que relação ahí a se isso, organice la que ajude casa, a se todos. ordene Bom, todo espero y que se organizem sepamos todo, que qué organizem a hacer. casa e Nos que isso falta harto realmente camino seja uma por recorrer. realidade. Yo creo que eso que dice Karin es súper Acho que a importante Karen porque disse é muito importante, o lo super paga el Estado o lo importante. paga la paciente, pero por Porque ou ejemplo, o Estado vai pagar ou o paciente vai el pagar. hecho de que esta paciente tenga una mutación BART1 y que E tenga se que a irse del paciente tem uma seguimiento mutação contra o sea, para mí BAR1, que soy mastóloga, que sé lo que es, esta paciente tiene una essa CRAB, paciente tem uma es série una mama AB muy também. sensible por É uma mamografía, mama es una muito mama casi sensível, transparente. Entonces, quase transparente. es muy antiintuitivo indicarle una resonancia a esta paciente. Una Então, é paciente que muito ya tiene difícil indicar 67 essa ressonância años para y paciente. A paciente tem desgraciadamente que te 67 ponga el anos BART1 en el panel, te deja atado a mano. e Entonces, ela a vai mí deixar isso siempre à me dio esa mão. visión de los recursos son Então, eu limitados, tenho o lo essa paga el visão que Estado, os lo paga la recursos são paciente, pero siempre son limitados, se o limitados. Estado Estas não resonancias pagar, son a muy paciente vai caras. pagar, Hay e, que tener e esses argumentos para realmente utilizar. tratamentos são caros, então Porque las é preciso resonancias ter um plano. Son es así, medianamente es así. caras, pero es así. Y cuando salen, cuando uno hace clínica, cuando uno ve paciente, Quando empieza a a gente vai para siempre, uma yo tengo clínica, pacientes con temos resonancia que todo el día. pensar. Todos los días la resonancia es un Todos examen os que se dias que a equivoca en gente todos faz los países, ressonância, então pero en los países más emergentes más são todavía porque exames hay que menos mano de cometem obra erros, e em todos os capacitada. países acontecem erros com relação a esse Pero exame, ¿dónde es mesmo más ele sendo cuático? carro. Claro, nos Laboratorio países vos emergentes é decís pior biopsia, ainda, la eles têm biopsia mais erros solamente ainda. un E a centro en Chile biópsia, que la então, é hace y vale más de eficaz. 1 millón de pesos. E é bem cara, vale mais que 1 milhão Entonces, de financiar pesos. el seguimiento por resonancia no es gratis para nadie. Então, eu Hay sei que que essa gastarlo bien. ressonância não é Y en grátis. Francia se Então, eu orienta tenho muy que bien. pensar O muito sea, bem quando a gente sugere yo hice isso. durante meses Intercepción, que es el programa alto riesgo. O sea, se Então, llenaban eu todo y se interceptei um llenaban todos programa de de alto resonancia. No. risco. El seguimiento de resonancia de estabilidad de pacientes son son miles de miles de São euros. Porque milhares son de todas las euros resonancias, para más todas las biopsias, utilizar más esse tipo todas de las tratamento com cirugías que van a ressonância. derivar. Entonces ahí me gustaría mucho, no sé si qué piensa Então, eu Francisca gostaria Plaza de esto, muito de que pensar tiene una visión más del ministerio, porque es súper que importante nós conversar precisávamos ter esto. uma visão do Ministério. É importante falar com os ministérios sobre essa questão. Hola, Muy mucho bien. gusto a todos. Hola. Sí, Olá a todos. bueno, sí, la verdad es que estaba escuchando Eu atentamente estava ouvindo la charla y atentamente la discusión que han tenido. a discussão que Muy vocês estão interesante, tendo, é muito interessante. para nosotros es un insumo constantemente estas discusiones, estas conversaciones que Geralmente, essa tenemos con discussão ustedes. é uma Es discussão que un nós tema tan temos bem complejo, la frequente verdad também com estamos vocês. É um cenário recién complexo. como identificando Estamos la identificando demanda, recentemente a identificando como demanda, todas las necesidades que as tenemos. necessidades que nós Y temos. así que, supuesto que
súper atenta, les Então, agradecemos poder participar acá como oyente, ¿cierto? eu estou aqui muito Y, feliz e atenta, y participando como obviamente hay ouvinte. un montón de otras E claro que existem muitas outras matices relacionados con matizes lo que aparece en la relacionadas guía, ¿cierto? ao Como que a gente vê está, esto na a veces IA. en la NSCN Nos aparece o es muy MCCM. fácil como de leer, pero en el fondo É tiene muito un fácil de montón de ler, cosas debajo mas tem que muitas van coisas por saliendo y trás uno que va vão saindo aprendiendo aí mucho de eso e que a gente vai aprendendo y sobre claro, isso. efectivamente es necesario E claro, efetivamente é tenerlo en necessário consideración cuando vayamos a implementar este sistema considerar de quando vamos implementar esse intervenciones tipo de y intervenção, vayamos como visualizando siempre para que a gente en el aspecto visualize de sempre que possível o implementación y también aspecto de de la bajada implementação, con los pacientes, porque en el fondo lo que queremos porque no es fundo o que nós reducir un queremos é riesgo, reduzir o risco do es paciente, seguir un paciente con alto riesgo, pero también é pegar um paciente que tenemos tem alto personas que tenemos tenemos que estar e também conteniéndolas desde el punto de as vista emocional, pessoas que estão ¿cierto? aí Físico, do ponto de y eso vista tiene una físico. gran complejidad Então, que existe uma necesitamos como complexidade muito la grande, mirada de los nós expertos, así que se lo precisamos agradecemos mucho. ter o olhar eh, de Hay Florencia otro especialistas. y a- aspecto, hay Agradeço otro muito, aspecto que nos obrigada. pasa en los É um países outro aspecto que latinoamericanos a acontece com os nosotros países que es latino-americanos, más que frustrante é todavía, es que si quisiéramos bem generar frustrante. políticas de O mais salud frustrante é que que se a gente sean quiser gerar distributivas y políticas de acordes saúde que a sejam los recursos que distributivas de acordo tenemos, com os recursos que nós deberíamos temos, tener deveríamos registros então y ter estudios de registros e costo-beneficio que estudos nos de avalaran las custo-benefício decisiones que políticas que tomamos. avaliar essas Es decisões decir, políticas que a deberíamos gente tener un toma. sistema Deveríamos robusto ter um en generar sistema información que que nos permita gerasse tomar una informação que decisión nos sobre en qué permitisse, vamos a então, tomar gastar los decisões recursos que sobre tenemos. Y como que eso nós nos vamos permitiría adaptar os decir, recursos ok, que vamos a temos. poder hacer Então, nós poderíamos dizer, resonancia a vamos tantas fazer mujeres por ressonância, año podemos porque es fazer lo que tantas mulheres tenemos. por ano, Y esa porque fragmentación, isso eso no aqui é existe en bom nuestros para países. nós. Isso não Está existe nos nossos fragmentado a tal países. punto Está que tão no tenemos un fragmentado que a gente recurso de não tem um información recurso confiable que nos de permita informação tomar políticas confiável que que nos ayuden a permita todos. criar Entonces, políticas que fragmentadamente se cheguem a toman todos. decisiones. Então, El está que tudo tiene más fragmentado. As hospitales se decisões lo são paga, tomadas de hace maneira estudios de más, entonces puede fracionada. pagar A gente não también, faz mais mejor, quitando de ese investigações porque não sistema dá para otros pagar, e não dá recursos para que se pagar isso aqui deberían destinar a também. cosas más E aí a masivas gente y más simples. destina recursos Podríamos a hablar coisas que horas, poderiam perdón, me fui por una rama que não são tiene que tão ver con esto simples. Ai, de desculpa, la eu fui por decisión esse política caminho de que tem a decir ver en com qué as se decisões gasta la plata, pero no políticas, es un aonde a gente detalle gasta menor o dinheiro, y es mas muy isso é um detalhe difícil de pequeno. resolver. Isso é um detalhe Bueno, difícil de ser resolvido. infelizmente, nosso tempo acabou. Es muy bueno. Gracias, doctora Florencia. Gracias a todas. Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi muito gostoso esta reunião. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Até a Muchas gracias a próxima. Gracias, ustedes. gracias Gracias por Florencia, la excelente. invitación. Muchas Gracias. gracias a todos. Muito obrigada, Un besito. Florência. Muito obrigada a todas. Gracias. Um beijo, tchau. Muito obrigada.